Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. A gente recebeu aqui o Paulinho, do blog do Paulinho, e ele falou, em dado momento aqui no podcast, falou a respeito de uma negociata que teria sido feito pela Portuguesa, que teria pegado um jogador que é credor, feito um empréstimo com esse jogador, e com a contrapartida de quando a Portuguesa fosse pagar o que devia, ou pagasse na frente dos outros. O que é de verdade Nada sobre disso. isso? Nada disso. Inclusive, esse jogador é esse exemplo que eu dei. Uhum. Até aproveito. O cara tinha direito a 600 mil, bloqueou quase 5 milhões ao longo desses anos todos e a gente ainda deve 29 milhões para ele. Eu estava tentando sentar com ele para a gente colocar uma situação diferente, apartada dos pequenos, né? Estava negociando com ele isso. Na hora que a gente começou a negociar, ele voltou para trás e falou: não, eu não quero aceitar esse acordo, porque esse valor de 29 milhões vai ficar para os meus netos, bisnetos. Foi isso que aconteceu. A Portuguesa não pediu o dinheiro emprestado para esse jogador. Tinha uma cota de 1 milhão que a gente liberou em comum acordo. Aí ele deixou entrar no caixa da Portuguesa, porque era dinheiro da Portuguesa. Uhum. E aí a condição dele fazer o acordo comigo era eu liberar esse dinheiro para ele. Eu liberei esse dinheiro para ele, em parcelados, como um empréstimo, para que a gente pudesse fazer o acordo. Que depois ele deu para trás e não fez. Eu queria fazer um acordo com ele, ele não aceitou o à vista e nem o a prazo após essa situação da liberação de 1 milhão. Quer dizer, ele acha que vai receber 29 milhões, é impagável. Se você for corrigir ele sozinho agora, já deve estar em 32, 30, é impagável. Não vai receber nunca. Como é que pode a justiça... Mas aí se virar SAF, ele recebe, né, presidente? Não. Não? Se a Portuguesa... Se virar SAF, não vai... A SAF pode chegar e falar assim, olha, você não tem direito a receber tudo isso, como eu tô falando. Você pagaria isso? Você. Eu vou jogar a pergunta para você. O cara tinha direito a receber 600 mil na sua empresa. O cara recebeu 5 milhões ao longo de 11 anos. Te bloqueou tudo. Foi lá na tua conta, foi na tua casa, pegou 5 milhões. E você deve 29 milhões pro cara. Você pagaria? Isso é o absurdo, é o cúmulo do absurdo, cara. Eu fico doido com isso. Nossa, cara. Eu cheguei a falar lá em Brasília sobre isso. Alguém tem que pôr a mão nessa cumbuca, porque não é só a Portuguesa que está passando por isso. Tem N jogadores que estão nessa situação. Óbvio que tudo isso foi provocado por péssimas administrações da Portuguesa que deixou essa situação. Porque o negócio foi, não foi defender a causa, né? Deixaram para lá. Empurrando, quando né? fizeram acordo, descumpriram 3 acordos. Não tem nada de irregular, tecnicamente e juridicamente falando. Deixa eu deixar isso bem claro. Agora, que é um absurdo, e a palavra justiça é justiça. Não entra na minha cabeça um cara que pediu 600 mil, recebeu 5 milhões, esse 1 milhão na minha gestão, que foi pro bolso dele, não foi pro meu bolso, como falam aí. Não foi. E a gente ainda deve 29 milhões. Mas isso tudo não é acúmulo de juros? Sim, é isso. Multas e juros, descumprimentos. Mas assim, presidente... Porque essa é a lei trabalhista que tem no país. Então, Você imagina isso há 13 anos? Sim. Você imagina... eu tava fazendo a conta... Presidente, outro dia eu tava lendo que um senhor, cujo nome não foi revelado pela matéria, fez um empréstimo na Crefisa, de propriedade da presidente do Palmeiras. Um empréstimo lá que era de... sei lá, 2, 3 mil reais. O cara tá devendo 100, 200 vezes o valor. Isso vale pra... Isso é a lei do país. Isso vale pra... Mas isso tá errado. Então, eu também Sabe acho. por quê? Olha só. É que nem os cartões de crédito. Você tem um cartão de crédito, aí o cara não paga um mês pra você ver. Paga o mínimo. E às vezes você tenta ligar na central pra fazer o acerto e o cara não te atende. Não te atende. E aquilo fica fica acumulando. Aí o negócio de R$1.000 vira 2 milhões. Esse assunto da trabalhista é o pior de todos, que é o que mais corrige, que é o que mais penaliza. Agora, você vai acabar com uma instituição centenária por causa de um jogador que mal jogou na Portuguesa? Mas aí qual é a solução? A solução é negociar com o cara. É negociar com o cara. Só que o cara não quer
ter a sensibilidade de que ele tem que receber algo que ele, inclusive, já recebeu e muito, e que ele nunca vai... Porque se você E parar ele pra tem o pensar... poder de continuar bloqueando, né? Não, se tiver o acordo, não. Não, se tiver acordo, não. Não. Mas nesse Que momento... é isso que a gente tá tentando. Mas vocês já ofereceram um acordo pra ele? Já, foi por causa disso. O 1 milhão foi por causa disso. Liberou a cota que era da Portuguesa, soltei para ele parceladamente o valor cheio e ele ainda não quis seguir com o acordo depois. E já Mesmo tava tendo pronto. recebido. Sim. E o senhor liberou o valor sem ele ter assinado nada? Então, quando a gente fez a solicitação do acordo, tinha a promessa de que ele ia fazer o acordo. Sem assinar nada, presidente? Porque quando você libera o 1 milhão para ele, eu ainda estava em acordo, eu ainda estava na centralizada e eu estava acreditando na palavra dele. Então eu paguei uma parcela, paguei 2, paguei 3. Ele falou, não vou fazer mais o acordo. Ok, porque eu forcei a ele. Eu falei, mas espera aí, eu vou continuar te pagando sem você baixar o acordo ou formalizar o acordo? Foi aí que ele deu para trás. Você acredita na palavra das pessoas. A gente tinha uma relação boa. Eu fiquei... Ali foi para mim, foi um momento muito chato, porque eu notei que uma pessoa só, ela quer acabar com uma instituição. Porque olha só, quantos empregos foram perdidos nesse assunto. Você, quando você está fazendo um acordo com uma pessoa, você tem o bom senso, você acredita e você tenta fazer aquilo acontecer. Eu estava, inclusive, no meio de uma pandemia. Certo? A relação era boa, de que ia se resolver. E, de repente, não quero mais. Vai ficar pro meu neto, pro meus bisnetos, porque não me satisfaz esse valor que você está pagando. Né? Se você já recebeu 5 milhões, me explica o que não é justo, o que é injusto nessa situação. Qual que é o acordo que a Portuguesa propôs? Era pagamento desse 1 milhão e ele tinha que abrir mão dos 29? Ou sei lá. Não, 29 nunca vai receber. Nunca vai receber, Esquece. mas assim... A gente tinha modelos de parcelamentos de um valor à vista, em prazos determinados. Tinha um à vista que não foi aceitado. Eu tenho tudo isso formalizado. E a gente tem que fazer isso daí um dia acabar. Porque alguém na Justiça do Trabalho vai ter que dizer como é que resolve uma pendenga dessa, né? Porque como isso é um cúmulo. O cara pedir 600 mil, receber 5 milhões e a gente dever 29 milhões. Não existe. É absurdo. Não existe. E o processo está lá para quem quiser ver. Não preciso nem eu ficar falando aqui, não. É só entrar. É aberto. Entra lá e vê. Eu vi até uma matéria aqui sobre um cara que é, podemos dizer, que foi ídolo da Portuguesa, que é o Ricardo Oliveira, que abriu mão, né? Sim, De ele foi processos lá. trabalhistas para, enfim, aliviar a situação do Tentou clube. falar com ele também. Falei, Ricardo, fala com o Marcos, né? A gente tinha uma boa relação. Não, vamos seguir, vamos estar todo mundo... Marcos? Marcos Vinícius, que foi essa relação é Marcos. Tá. A gente estava numa relação muito boa. Eu não entendi. Teve alguns problemas pessoais que eu entendo que aconteceu com a vida pessoal dele, não vale a pena falar. Que de repente a cabeça dele virou e ele não quis seguir. Não sei o que é que aconteceu. Mas não dá para fazer um acordo uma pessoa que já recebeu 5 milhões. Você acha que dá para bater firme que você vai receber 30 milhões de uma coisa que você pediu 600 mil reais? Eu acho que assim, ele tá pensando assim, a Portuguesa vai fechar uma safra, vou negociar com os caras Mas vão não pagar vai. 15 milha Pode e já ser era. o príncipe árabe, ninguém vai olhar para você. 29 mas vai receber 10. não vai. Pode ser, né? A justiça tem que encontrar uma solução para isso. E não é só um que tá, não é só esse caso. Sim, sim. E não é só a Portuguesa, tem vários clubes no futebol brasileiro que estão com essa situação. O Ricardo foi zerado? Não, foi. Ele, nesse ponto... Você tentou trazer ele, né? Não, é o que eu Desse falei, a fim relação de- estava tão boa, né? A gente estava falando não só com o Marcos, mas com os outros, que o Rogério Pinheiro, que eu tenho uma relação boa também, que faz parte. Jogou no São tentar Paulo. entender, falar, pô, para de querer receber o que não vai acontecer, né? Porque isso daí foi colocado em várias situações, em várias reuniões, e o Ricardo tentou me ajudar nesse ponto. E aí a relação ficou legal. A gente chegou até a conversar, né? Mas não rolou, não. Ele encerrou a carreira no Eu já tava... Atlético, em Minas, né? Mas ele, quando a gente começou a conversar, ele já estava pensando Na em parar, aposentadoria. né? Então,
A gente pensa, a gente conversa, né? Mas não... O que importa é que teve a tentativa, ele tentou me ajudar, no caso dele ele abriu mão, mas infelizmente para os outros ainda a gente não conseguiu sentar. Espero que a gente encontre uma solução para isso. Essa questão de dívidas de clubes com jogadores é uma questão antiga no futebol, e você né? vê, Felipe, como o próprio que Flamengo sofreu isso. O clubes. Bandeira já deu entrevista falando que quando ele sentou na cadeira lá, quando ele olhou, É isso aí. o Flamengo teve que flamengar, como a gente diz aqui em alguns podcasts, que se recuperou, mas o Flamengo, óbvio, tem uma situação financeira absolutamente diferente. Uma coisa que é importante dizer, presidente, eu entendo todo o seu lado, mas é a opinião minha mesmo, assim, eu entendo o lado da Portuguesa, entendo quão absurdo é, porque também me coloco na situação, porque às vezes, a empresa, às vezes você está numa condição, às vezes é má gestão, às vezes não é, às vezes é simplesmente o fato de você não conseguir fazer o pagamento, mas a questão é, nessa história toda, tem dois lados. Tem o lado do cara que não aceita o acordo, mas tem o lado também lá atrás, do cara que não pagou, mano, 600 mil, mano. O cara que prometeu e não pagou. 600 mil que virou 5 milhões, mais 29, que ele não vai receber os 29, mas que seja. São 35 milhões de dívida, 34 milhões de dívida, é uma dívida de um cara de 600 mil. Imagina que poderia ter sido, a gente não tá conversando sobre isso aqui se isso tivesse sido pago lá atrás, sabe? Mas acontece, né, Rodolfo? Então, aí é que tá. Aí que tá o profissionalismo do futebol, de você contratar um cara e prometer uma coisa e não pagar. Exatamente. Mas veja bem, independente disso, que aí você tá falando, né, da irresponsabilidade que ocasionou lá 20, sei lá quantos anos atrás, foi em 2002, estamos falando 20 anos e poucos atrás, mas espera aí, isso daí não é real. Se a palavra justiça tem essência, isso é justo? Quer dizer, e aquela tiazinha, que agora foi beneficiada pelo acordo dos 215, que estava querendo receber 3 mil reais o sustento dela, e ela não conseguia receber porque os grandes estavam comendo a Portuguesa lá em cima. Eu tô indignado com isso. É com isso. Você fala, mas tudo tecnicamente falando, eu não tô questionando. É o que é, né? Mas isso não é certo. Eu também acho. Alguém do mundo jurídico tem que olhar para isso e falar, peraí, isso aqui a pessoa tá se enriquecendo dessa forma, né? Mas aí tá matando a instituição, tá matando emprego. A Portuguesa tinha não sei quantos funcionários à época, a Portuguesa chegou, se eu não me engano, a ter 400, 500 funcionários. Hoje tem 100 e poucos funcionários. Olha o caos social que um bloqueio, né? Que uma amarração dessa, por conta de 11, 12 ou 13 ações grandes e incoerentes, ocasionam numa instituição centenária. A Portuguesa ia fechar por causa disso. Porque era por causa disso que a Portuguesa ia fechar. Porque os presidentes que sentam não conseguem pôr dinheiro para pagar uma conta de água. É tudo bloqueado. Não, mas o que me pega, presidente, eu entendo, como disse o Rodolfo, eu entendo, mas essa dívida só existe porque lá atrás houve uma gestão, não é? De você não pagar o cara, perfeito, de você chegar pro Rodolfo aqui e falar, mano, eu quero contratar você pro meu ataque aqui da Luz, eu vou te pagar 600 mil por mês. E aí vai lá e não paga o cara. Mas, Felipe, entendeu? Olha só. Esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Eu não tô questionando essa parte. Essa parte eu concordo, em gênero, grau e número. Concordo. Agora, eu não concordo que a atualização chegue num nível desse que torne uma ação só impagável. Mas tem gente que tá rico aqui no Brasil por causa disso, presidente. Mas tá errado, Rodolfo. É isso, mas se tivesse certo... aí o Congresso tem que resolver a carga tributária. Se tivesse certo, a Leila não teria o dinheiro que tem hoje, porque é isso, a empresa dela, a Crefisa, vive de juros abusivos, na minha visão. Os juros que são cobrados pelas instituições financeiras, não tô falando da Crefisa, em geral, por permissão da lei, são abusivos. E aí, assim, quando bate lá no bilionário, a gente, não, é assim mesmo. Quando bate no nosso coração, a gente fala, puta, olha lá que merda. Mas a gente tem que mudar a taxa de juros do Brasil para tudo quanto é lado, seja bancária, tem que mudar, É que no caso da trabalhista, não é a questão de ser taxa de juros, né? São as atualizações que são, na minha opinião, irresponsáveis e que levam à bancarrota qualquer instituição que se vê que nem a gente. É diferente de juros do mercado financeiro. Aí você tem que ter o teor social, né? Estamos falando de um embate trabalhista.
em Sim. que o empregado pede uma coisa e o patrão tem que pagar outra e chegar no acordo. Sim, perfeito. Então o embate trabalhista seria assim, eu te devo 600 mil, pô, mas eu já te paguei 5 milhões, né? Aonde que tem embate nesse assunto aí? Aonde tem discussão nesse assunto? Não, se você for corrigir pela inflação, eu acho que já tá pago. Já tá pago. É. Ah, mas tá, vamos corrigir mais um pouquinho. Tá bom, qual é a diferença? É, Mas qual é a nunca diferença? é 29 milhões. É foda. Rodolfo, eu só tenho... Eu sei, eu entendo. É duro.